Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Aqui, ó, todo mundo bem. Eu não estou de máscara, mas todo mundo que está trabalhando aqui está de máscara e tomando todos os cuidados necessários. Então, vocês aí em casa também, viu? Tomando todos os cuidados necessários. Queremos ver vocês todos bem. Bom, estamos iniciando hoje como um dia muito feliz. Ou seja, nós estamos iniciando um programa que vem para ajudar vocês, contribuir a solucionar os diversos problemas, situações na matemática. Então, estamos começando hoje um programa maravilhoso. É o Matematicando na sua tela. Mas assim, antes de iniciar, eu quero contar uma historinha para vocês, tá? Ao longo da história, o ser humano se serviu de diferentes formas para medir áreas de terra. Com o propósito de determinar a área de propriedades rurais, foram usadas várias unidades de medida. Hoje em dia, apesar das facilidades de conversão entre as escalas existentes, há ainda diversos padrões diferentes para medir. Por exemplo, o comprimento de um terreno, como metros, jardas ou mesmo côvados, dentre outros. Alguns séculos atrás, em Portugal, era muito comum a utilização de um instrumento padronizado chamado de vara para realizar a medida do terreno que se queria comprar ou vender. A vara media 2,64 metros, ou seja, cerca de 12 palmos. Até aquele momento, um palmo era considerado uma unidade padrão de 22 centímetros. Posteriormente, a vara foi reduzida à medida de 10 palmos, ou seja, 2,2 metros. Contudo, não era incomum encontrar compradores com varas maiores do que a vara padrão, como tentativa de diminuir e, portanto, baratear o terreno. Da mesma forma, os vendedores geralmente apresentavam varas menores, com o intuito de aumentar o valor de suas propriedades. Para resolver os impasses, foi então que foi criada a vara oficial do juiz, que se tornou a vara padrão para todas as medições. Acompanhem comigo. O comprador deseja comprar o terreno do vendedor e pretende fazer uma oferta. Para chegar a um valor, é preciso determinar a área do terreno e ambos afirmam que a área corresponde a 3 varas. O problema é que as varas usadas por eles para medir o terreno são de tamanhos diferentes e 3 varas representam uma área distinta para cada um. O vendedor quer um valor maior que o oferecido pelo comprador e, para chegarem a um acordo, os dois decidem recorrer a um juiz. O juiz informa que, na verdade, as 2 varas usadas para medir o terreno estão erradas. Usando a vara padrão do juiz, 3 varas passam a ser uma área de mesmo tamanho para os dois e eles chegam a um acordo sobre o valor da negociação. E tem mais. Alguns historiadores defendem que a origem da denominação das subdivisões do Poder Judiciário como vara civil ou vara criminal se deve justamente à vara que o juiz possuía e que lhe auxiliava na solução de conflitos. Então vejam só, a matemática faz parte da história e ela está em toda parte. Não podemos deixar ela de fora em momento algum. Então, a gente vai começar agora a solucionar nossos desafios, nossas situações, problemas. A unidade temática que nós vamos trabalhar essa semana será grandezas e medidas. E o descritor que nós iremos utilizar será o D12. Ele diz o seguinte: resolver problema envolvendo o perímetro de figuras planas. O que é o perímetro de uma figura plana? Primeiramente, uma figura plana, ela está contida em um plano, ou seja, todas as partes dessa figura, elas estão em um mesmo
plano, não é como um sólido geométrico, como um cubo, um dado, uma caixa de sapato. Isso aí não é plano. Plano, ele está assim, ó, retinho, assim como pode ficar todo fixo em um quadro, no chão e assim sucessivamente. Então, o perímetro, ele significa a soma de todos os lados da figura. Se a figura tem 3 lados, 4 lados, 5 lados, inúmeros lados, você tem que somar todos os lados da figura. E se essa figura não tiver lado? Se for circular, nós temos uma formulazinha para resolver também. Então, vamos acompanhar? Nossa primeira situação, problema, diz o seguinte: Rodrigo reservou em sua chácara um terreno de forma retangular para o plantio de flores. Para cercá-lo, ele utilizou tela e um portão de 2 metros de madeira. Então, ó, tá aqui o terreno. Vamos analisar com muita calma todas as informações que estão contidas no problema. A pergunta é: Rodrigo gastará no mínimo quantos metros de tela? Então, vamos ver as informações que nós temos. Diz que o terreno é retangular e que ele utilizou tela e um portão de 2 metros de madeira. Então, vamos ver aqui. O terreno é retangular, foi utilizado tela e foi utilizado o portão de madeira. Como a gente faz para encontrar em metros a quantidade de tela que foi utilizada? Vejam que onde tiver o portão não vai ser contado, não vai ser colocado tela onde tem o portão. Então vamos começar essa soma, não é somar todos os lados. Então vamos lá, nós temos a lateral do terreno que tem 40 metros. Então, consequentemente, a outra lateral também tem 40. À frente do terreno, veja que foi utilizado 25 metros de tela com mais 2 metros do portão. De tela, apenas 25 metros. Mas os fundos do terreno serão 25 metros? Não. Nos fundos do terreno não tem o portão de madeira. Então, consequentemente, nós teremos que somar essas duas medidas, tendo um total de 27 metros. Então, vamos somar tudo, ó, 40. A outra lateral, 40 também. A frente do terreno foi utilizado 25 metros e os fundos do terreno é 25 mais 2, que vai dar um total de 27 metros. Somando aqui, 40 mais 40, 80, 25 mais 27, 52. 80 mais 52, nós teremos um total de 132 metros. Aqui eu poderia solucionar também direto. Vejam só. 40 mais 40, 80. 25. Se eu somar com 25 aqui também, 50. Com mais 2 metros, que foi utilizado de tela, substituindo o portão, 52. 80 mais 52, 132. Então, assim, as formas de solucionar, elas são inúmeras. Você pode ir fazendo os cálculos aos poucos, mas você também pode já fazer direto. Aí, vai da forma que você achar melhor. Então, em metros, nós teremos 132 metros. A nossa alternativa correta será a letra B. Vamos para um próximo? Vamos lá. Diz assim: uma pessoa pretende colocar meio fio em torno de uma praça circular de raio 20 metros, sendo que o contorno da praça pode ser calculado pela seguinte expressão: C, que é igual a 2, que multiplica π, que multiplica R, onde R é o raio e considere π igual a 3. Então, a medida do contorno da praça é, analisando todas as informações que tem no problema. Diz que a praça
é circular e que tem raio 20 metros. O que é esse raio? O raio, ele é a medida que se tem do centro dessa área circular até a sua extremidade. Imaginem aí, a roda da bicicleta não tem os raios? Então, a mesma coisa. Cada medida do centro da roda da bicicleta até o pneu, ou seja, até a sua extremidade, ali é um raio, certo? Então, ó, raio é do centro até a extremidade. E ainda tem mais informações. Essa é a expressão. Sempre que eu quiser encontrar o comprimento de uma figura que seja circular, essa é a expressão. C significa comprimento, que é igual a 2 vezes π vezes R, que R é o raio, como já está sendo dito aqui, e no problema pede para que a gente utilize o valor de π igual a 3. O valor de π, ele é um número irracional, é 3,14, 15, 17, 19 e ainda com infinitos números. Ele é um número que não tem fim, ou seja, ele é um número infinito. Mas como foi dado no problema, a gente deve considerar o valor de π igual a 3. Então, o que é que a gente tem que fazer? Pega a expressão, deixa eu apagar a anterior. Pegamos a nossa expressão C, que é igual a 2, que multiplica π, que multiplica R. C, que é o comprimento que eu estou procurando, vai ser igual a 2, que multiplica π. O valor de π foi pedido para utilizar 3 vezes o raio. O raio foi dado 20 metros. O comprimento vai ser igual 2 vezes 3, 6 vezes 20. O comprimento será igual a 6 vezes 20, 120. Veja que o raio foi dado em metros. A pergunta, a medida do contorno, todas as alternativas elas estão em metros também. Não vai ser necessário fazer transformação. Então, se o raio foi dado em metros, o nosso comprimento, o resultado também vai ser em metros. Chegando assim a nossa alternativa correta, que é 120 metros. Não esqueçam, essa formulazinha de comprimento vai ser sempre de uma figura circular. Se a figura ela tem lados, é um quadrado, um retângulo, um pentágono que possui 5 lados, um hexágono que possui 6 lados, será somado a quantidade de lados que possui a figura. Beleza? Então, vamos ao nosso próximo desafio. Então, vejam agora. Como posso calcular o perímetro dessa figura? Vejam que essa figura ela está sendo composta por um quadrado e por um retângulo. O quadrado ele possui lados 2 inteiros e 3 décimos. 2 inteiros e 3 décimos. Como tem as mesmas medidas, eu entendo que é um quadrado. E o retângulo, veja que vai ter a altura 2 inteiros e 3 décimos, que corresponde, e o seu comprimento vai ter 5 inteiros e 2 décimos. Então, não é o perímetro, então eu tenho que somar todos os lados dessa figura. Porém, vejam que aqui a gente não tem um somatório nas alternativas. Nas alternativas tem uma soma de valores, ou seja, a gente vai somar cada valor. Então, a gente vai ver agora através de... a gente vai anular aquelas que não são as corretas, certo? Por eliminação. Então, na letra A diz assim: 2,3 mais 2,3 mais 5,2 igual a 10. Será que essa alternativa é a correta? Ele diz que vai somar dois valores de 2,3
mais um valor de 5,2. É só isso o perímetro? 2,2 mais 2,3 mais 2,3 mais 5,2. Somente isso dá o perímetro dessa figura toda. A figura toda é isso daqui, ó. O perímetro é tudo isso. Não ficou faltando essa lateral e essa lateral ainda? Então, a gente descarta a letra A. Vamos analisar a letra B agora? Na letra B diz que será 2 que multiplica 2,3 mais 5,2, que vai ser igual a 15. 2 que multiplica 2,3 mais 5,2 significa que eu vou ter 2 vezes o 2,3 e 2 vezes o 5,2. Eu tenho apenas 2 vezes o 2,3 e apenas 2 vezes o 5,2. Ainda fica faltando essa medida e ainda fica faltando essa medida. Então, a letra B a gente também descarta. Na letra C, diz assim: 2 que multiplica 5,2 mais 4 que multiplica 2,3, que vai dar um total de 19,9. 2 que multiplica 5,2 significa que são duas medidas de 5,2. Nós temos duas medidas de 5,2? Temos. E temos 4 medidas de 2,3. Será que nós temos 4 medidas de 2,3? Então, nós temos aqui uma, aqui 2, aqui 3 e aqui 4. Vejam que os 4 lados do quadrado têm a mesma medida. Então, 1, 2, 3. Esse lado aqui, ó, corresponde ao final do retângulo. Tem a mesma medida. Então, 1, 2, 3, 4, medindo 2,3. E teremos, aqui também, 2,3. E teremos duas medidas 5,2. Então, chegamos à nossa alternativa correta, que é a letra C. Por que que não é a letra D? Vamos lá. 5 que multiplica 5,2. Nossa! Quantas medidas aí, medido 5,2? Nós acabamos de ver que nós só temos duas medidas com o 5,2. Então, de cara aqui, a gente já anula a alternativa D. Com isso, nossa alternativa correta será a letra C. Então, vamos continuar. Nosso próximo desafio. O perímetro de um polígono é obtido através da soma de todas as medidas de seus lados. O perímetro do polígono da figura a seguir é. Então, vamos ver aqui esse polígono. Ele é uma figura que contém 3 lados. Ele é um triângulo. Vamos ver as medidas? X mais 1, x e 2x mais 4. Veja que todas as medidas elas são diferentes. Logo, nós temos um triângulo escaleno. Para encontrar o perímetro, não é só somar todos os lados. Então, vem cá comigo que a gente vai somar. Primeiro lado, x mais 1. Segundo lado, x mais x. Terceiro lado, 2x mais 4. Mais 2x mais 4. A gente só pode somar os termos que forem semelhantes, ou seja, soma x com quem tem x e quem não tem x. Os números que estão sozinhos, a gente tem que somá-los separadamente, tá? Então, vem cá. Temos aqui 1x mais 1x mais 2x. 1x mais 1x, 2x. Com mais 2x, 4x. Temos 1 separado e 4 também separadinho sem x. Então, eu tenho 1 mais 4, 5. E ele é positivo. Mais 5.
Como os termos agora são distintos, eu não posso mais somá-lo. E a nossa resposta é 4x mais 5. Nós temos essa alternativa? Temos sim. É a letra D. Viu só como é fácil? Muita gente tem dificuldade de fazer soma, subtração, ou seja, operações com termos que contêm o x. Mas é só a gente analisar direitinho. Quando o x está sozinho, significa que tem um x. Quando tem um termozinho ao lado, um coeficiente ao lado do x, então significa a quantidade de x, ou seja, 2x. O x está sozinho, significa que tem um 1 aqui. Ele está oculto. 1x mais 1x mais 2x, total 4x. Aqui não tem x, aqui não tem x. 1 mais 4, 5. Os termos agora são distintos, eles são diferentes. A gente não pode somar mais. Então, a gente vai às nossas alternativas e a gente vê a resposta correta. Vamos ao próximo desafio? Agora nós temos uma figura e diz assim: o perímetro desse terreno é... Veja que esse terreno, ele tem a imagem de uma figura que todos os lados são diferentes. Então, ele vai ser um terreno irregular. Isso aqui é um polígono irregular, tá? Todos os lados diferentes, irregular. Temos uma medida 2 raiz de 5, 3 raiz de 5, raiz quadrada de 80, raiz quadrada de 125 e 6 raiz de 5. Sempre que eu digo raiz de 5 só, é raiz quadrada de 5, tá? Como não tem o índice aqui, subentende-se que seja o índice 2, que significa raiz quadrada. Então, vamos começar a somar todos esses lados. Deixa eu apagar aqui. Vamos somar todos esses lados. Nós temos 2 raiz de 5 mais 3 raiz de 5 mais raiz quadrada de 80 mais raiz quadrada de 125 mais 6 raiz de 5. Vejam que a maioria das raízes tem aqui dentro da raiz, o 5. Tá vendo? Ó? Raiz de 5, raiz de 5, raiz de 5. E aqui temos raiz de 80 e raiz de 125. Para que a gente consiga somar todos, eles precisam ter sempre a mesma raiz. Então, para isso, a gente tem que fatorar o 80 e fatorar o 125. Vamos começar fatorando o 80, tá? Vamos lá, 80 fatorando. Para fatorar, eu tenho que começar a dividir pelo menor número possível. Quem é o menor número possível? 1. Mas se eu dividir 80 por 1, vai dar 80 de novo. Então, por 2. 80 é divisível por 2? É. Então, eu tenho 80 dividido por 2, 40. Dividido por 2 de novo, 20. Por 2 de novo, 10. Por 2 de novo, 5. Não dá mais para dividir por 2, então eu vou ver qual é o próximo número que dá para dividir o 5. O 5 agora só dá para dividir por 5 mesmo, então 5 dividido por 5, 1. Como a nossa raiz é quadrada, tem o índice 2, eu preciso agrupar esses números de 2 em 2. Então, aqui 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, e aqui o 5 ficou sozinho. 80, ou seja, raiz de 80, significa que é a mesma coisa dizer que nós temos a raiz de 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes, aliás, aqui, 5, tá? O 80 fatorado é 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 5. Dentro de uma raiz quadrada,
Tendo um número que tenha expoente 2, a gente pode cortar o expoente com o índice da raiz, tirando essa base de dentro da raiz. Então, tirei esse 2 de dentro da raiz. Esse número aqui, essa base, também tem expoente 2. Eu posso cortar esse expoente com o índice da raiz, tirá-lo de dentro da raiz. Agora, esse 5, ele tem expoente 1. Está oculto o 1. Eu não posso cortar o expoente 1 com o índice 2 da raiz. Então, ele vai ter que permanecer dentro da raiz. Permanecendo dentro da raiz. 2 vezes 2, 4, raiz de 5. Ou seja, isso daqui somente é raiz quadrada de 80 fatorado significa 4 raiz de 5. Então, vou deixar ele aqui guardadinho, porque eu vou ter que fatorar agora o 125, tá? Vamos lá. Cento e 25, vamos fatorar. Primeiro, o menor número possível. 2, ele não é par, não dá para dividir por 2. Também não dá para dividir por 3 e nem por 4, ele só dá para dividir por 5. Então, 125 dividido por 5 vai ser 25. 25 dividido por 5 novamente, 5. 5 dividido por 5, 1. Como é uma raiz quadrada, eu tenho que agrupar de 2 em 2. Esse daqui ficou sozinho. Então, raiz quadrada de 125 significa que é 5 ao quadrado vezes esse 5 que ficou sozinho. Mesma coisa do anterior. Nós temos uma base 5 que tem expoente 2 que vai ser anulado com o índice da raiz. Ou seja, a gente vai tirar essa base de dentro da raiz, vamos colocá-lo fora. 5. E esse daqui, que tem índice 1, nós não podemos cortar com o índice da raiz. Então, esse 5 aqui permanece dentro da raiz, ficando assim, 5 raiz de 5. Raiz quadrada de 125 é o mesmo que 5 raiz de 5. Agora que nós já temos esses dois valores fatorados, nós vamos substituir na nossa expressão. Vamos começar repetindo. 2 raiz de 5 mais 3 raiz de 5 mais raiz quadrada de 80 é a mesma coisa que 4 raiz de 5 mais raiz quadrada de 125 é o mesmo que 5 raiz de 5 mais 6 raiz de 5. Vejam que eu tenho agora raiz de 5 em todos os termos. Agora sim, eu posso somar todos. 2 raiz de 5 mais 3 raiz de 5, 5 raiz de 5. Com mais 4 raiz de 5, 9 raiz de 5. Com mais 5 raiz de 5, 14 raiz de 5. Com mais 6 raiz de 5, 20 raiz de 5. Eu fiz direto, certo? 20 raiz de 5. Mas você pode também ir fazendo aos poucos, ó. Aqui eu vou ter 2 raiz de 5 mais 3 raiz de 5. 5 raiz de 5. Aqui eu vou ter 4 mais 5, 9. Com mais 6, 15. Mais 15 raiz de 5. 5 raiz de 5 mais 15 raiz de 5. 20 raiz de 5. Veja que a resposta, ela é a mesma. Ou seja, você pode ir até por caminhos diferentes, mas a resposta sempre vai ser a mesma, tá? Volto a relembrar. O coeficiente, ou seja, esse númerozinho que está do lado da raiz, é que é somado, tá? No caso aqui, ó, o 2, o 3... o 4, o 5, o 6 e o 6. Eles é quem são somados.
esse termo aqui, ele vai se repetindo. A gente pode até observar na questão do soar. 2 raízes de 5 mais 3 raízes de 5, eu vou ter quantos? 5 raízes de 5. Então, a gente só vai somando os coeficientes, tá? Aqui está indicando quantas raízes de 5 existem. Então, vamos à nossa questão. Nós temos essa alternativa, 20 raiz de 5. Temos sim, é a alternativa C. Então, gente, por hoje é só. Mas assim, estou muito feliz em estar com vocês. E ó, fica ligadinho que vai estar sempre tendo outras situações, problemas. Nós vamos ter outro descritor no próximo dia, ainda no próximo programa. E ainda dentro de grandezas e medidas, tá? Então, assim, um beijo no coração, um abraço em todos vocês e se cuidem, tá? Fiquem na paz.